Centenas de proprietários, tanto em São Paulo quanto no ABC Paulista, estão bem na rota da nova linha 20 rosa do metrô. E isso, a gente sabe, significa uma coisa: desapropriação. Com o processo se acelerando agora em 2026, entender o que está em jogo é, sem dúvida, a principal linha de defesa. Vamos dar uma olhada no que isso realmente significa na prática. Olha, neste momento, a balança está totalmente desequilibrada. De um lado, a gente tem o Estado, com todos os dados, todos os planos, e do outro, o proprietário, que muitas vezes fica no escuro. Essa análise aqui foi pensada exatamente para tentar nivelar esse jogo. Porque num cenário como esse, a informação é a ferramenta mais importante que se pode ter. A contagem regressiva, ela começou oficialmente em dezembro de 2025. Foi quando saíram as resoluções que declararam os imóveis como de utilidade pública, dando o sinal verde para o processo. E agora, desde janeiro de 2026, as equipes já estão em campo. Vistorias, cadastros e, claro, as primeiras notificações para visitas de avaliadores já estão acontecendo. O relógio definitivamente está correndo. Agora, vamos fazer uma espécie de tour pela linha, passando por cada um dos bairros afetados. E é fundamental entender uma coisa: cada região tem uma dinâmica imobiliária completamente única. Isso significa que os riscos são diferentes e, por consequência, a estratégia de defesa precisa ser totalmente personalizada. Não existe, de jeito nenhum, uma solução única que sirva para todo mundo. A gente começa pelo eixo corporativo de altíssimo valor, Itaim Bibi e Vila Olímpia. Aqui, o traçado da linha passa por lugares icônicos como a Avenida Faria Lima e a futura estação Tabapuã está bem no centro da discussão. O impacto aqui não é em residências, mas sim no coração financeiro que pulsa na cidade. Nessa região, o risco é bem sutil. O Estado pode vir e propor desapropriar só uma fatia do terreno, algo que afete o acesso ou algumas vagas de garagem. Mas a defesa precisa mostrar que o dano vai muito, mas muito além disso. Uma perda que parece pequena pode depreciar o prédio inteiro, causando um verdadeiro efeito dominó. Isso pode bagunçar contratos de locação, comprometer a segurança contra incêndio, o tal do AVCB, e até levar à desocupação de inquilinos. O ponto crucial é este: a avaliação tem que ir além da área perdida e focar no impacto operacional e na perda de renda do ativo como um todo. Agora a gente muda de cenário, vamos para Pinheiros e Vila Madalena, e aqui a lógica é completamente diferente. O cenário é de transformação total. São bairros cheios de casas antigas, sim, mas que estão em terrenos com um potencial gigantesco para verticalização. O valor real não está na construção que se vê hoje, mas naquilo que pode ser construído amanhã. E é aqui que mora o erro de avaliação mais comum. O Estado tende a olhar e avaliar a casa antiga, ignorando que o zoneamento local permite, por exemplo, a construção de um prédio inteiro ali. A estratégia de defesa, então, tem que ser outra: provar o valor real do terreno como um ativo de desenvolvimento. Isso exige laudos técnicos que demonstrem o melhor e mais eficiente uso, usando comparativos de mercado para terrenos de incorporação e, claro, calculando todo o potencial construtivo daquela área. Nossa próxima parada, os polos industriais e logísticos da Lapa e da Barra Funda. Aqui a gente está falando de galpões, centros de distribuição, grandes terrenos operacionais. A área do Pátio Santa Marina, por exemplo, vai sentir um impacto direto. E veja bem, a desapropriação aqui não atinge só um imóvel. Ela pode simplesmente paralisar uma operação inteira. O perigo nesses casos é o Estado usar uma avaliação simplista demais, baseada só na depreciação física da construção. Mas para uma empresa, o valor real está na capacidade de conseguir reproduzir aquela mesma operação em outro lugar. A defesa, portanto, tem que focar no custo de reposição funcional. E isso inclui não só um prédio novo, mas todos os custos de realocação, as adaptações técnicas e o impacto no fluxo logístico. É bem mais complexo. Bom, já vimos os diferentes tipos de risco, né? Agora, vamos mudar o foco e falar da solução. A Constituição garante um direito fundamental em qualquer desapropriação, a chamada justa indenização. E o ponto mais importante que precisa ficar claro é o seguinte: esse conceito não é subjetivo, ele é técnico. A justa indenização é basicamente o direito a um pagamento que seja justo, prévio e em dinheiro. Mas o que é justo? A resposta não está em uma opinião, mas sim na engenharia de avaliações. O valor é determinado por normas técnicas, especificamente a norma da ABNT, a NBR 14653. Isso transforma a disputa que poderia ser uma briga puramente jurídica em uma discussão técnica, baseada em provas. A diferença de visão aqui pode ser gritante. De um lado, tem a avaliação simplista do Estado, que só enxerga a casa antiga. Do outro, a avaliação de mercado correta, que vê o terreno como um ativo para desenvolvimento, considerando seu potencial máximo. Em bairros como Pinheiros ou o próprio Itaim,
A diferença entre essas duas abordagens pode literalmente valer milhões. Mas, afinal, como esse valor é calculado na prática? Um dos métodos mais usados para imóveis comerciais é o da renda. O processo é bem lógico. Primeiro, se calcula a renda potencial que aquele imóvel pode gerar. Depois, subtraem-se os custos, como vacância e impostos, para achar a renda líquida. Por fim, aplica-se uma taxa de mercado para capitalizar essa renda. O resultado é o valor presente do imóvel, baseado na sua capacidade de gerar riqueza. Não é mágica, é matemática pura. Com tudo isso em mente, a pergunta que fica é: o que fazer agora? Vamos então para a parte final e mais prática desta análise, uma lista de ações imediatas para quem está na rota da linha 20 rosa. A primeira linha de defesa é a organização. É essencial criar um dossiê com fotos e notas de todas as benfeitorias feitas. Outro ponto, verificar se a área na matrícula do imóvel corresponde à realidade. Isso evita uma baita dor de cabeça e atrasos no pagamento. Para os comércios, ter os balanços dos últimos 3 anos em mãos é fundamental. E agora a regra de ouro, a mais importante de todas. Nunca, em hipótese alguma, receber o perito do metrô sem o acompanhamento de um engenheiro avaliador de confiança. Essa citação resume tudo perfeitamente. A desapropriação é, de fato, uma venda forçada. Isso é inevitável. Mas o preço dessa venda não pode ser definida pela conveniência de quem está comprando. Ele deve ser ditado pelo mercado e, acima de tudo, pela prova técnica. A questão final não é se a venda vai acontecer, mas como o verdadeiro valor do imóvel vai ser defendido. E a resposta para isso começa, sem dúvida nenhuma, na preparação.